por eles serem generalizados, cada indivíduo pode interagir com vários parceiros de espécies diferentes. Então, aqui nesse exemplo da polinização, essa planta da espécie A, ela pode interagir com todos esses polinizadores dessas espécies B, C, D e E. E por eles serem de espécies diferentes, eles diferem quanto a características morfológicas e comportamentais que podem afetar a qualidade deles como parceiros. Então, aqui no exemplo, o polinizador E, ele é o parceiro de maior qualidade porque ele oferece mais benefícios e ele é um polinizador mais eficiente para essa planta. Enquanto o polinizador B, ele é o polinizador de menor qualidade que oferece menos benefícios na interação. Então, essa planta ela deve receber mais benefícios se ela interagir mais frequentemente com esse parceiro E. Então, em mutualismos generalizados, estratégias que favoreçam essa interação preferencial com os parceiros de alta qualidade e diminuam a frequência de interação com os parceiros de baixa qualidade devem ser favorecidas ao longo do tempo. Um fator que pode afetar a frequência de interação entre diferentes parceiros em mutualismos generalizados é a competição entre os parceiros. É importante a gente lembrar que nesses mutualismos generalizados, cada indivíduo está competindo com os indivíduos das outras espécies pelo acesso aos recursos que o mutualista que eles têm em comum oferece. Então, aqui no exemplo, todos os polinizadores estão competindo entre si pelo acesso aos recursos florais da planta, que todos eles são mutualistas. E assim como eles diferem quanto à qualidade deles como parceiros, eles também diferem quanto à habilidade competitiva por conta das diferenças comportamentais e morfológicas deles. O que acontece em alguns mutualismos é que a habilidade competitiva do parceiro é proporcional à qualidade desse parceiro dentro do mutualismo. Então, aqui no exemplo, o polinizador E, além dele ser o polinizador mais eficiente, que oferece mais benefícios na interação, ele também é o que tem maior habilidade competitiva. Então, nesses casos, qualquer aumento no valor relativo dos recursos oferecidos pelo parceiro mutualista deve aumentar essa frequência de interação com esse parceiro de maior qualidade. Isso porque, se há um aumento nesse valor relativo dos recursos, esse parceiro que tem maior habilidade competitiva, ele deve, então, já que o valor relativo dos recursos aumentou, ele deve, então, monopolizar o acesso a esses recursos, diminuindo a frequência de interação dessa planta com os outros parceiros da interação. Então, ela vai ter uma frequência de interação maior com esse polinizador, e como ele é o parceiro de maior qualidade, a planta vai receber, então, mais benefícios da interação, e esse parceiro também vai receber mais benefícios, porque ele vai estar interagindo com uma planta que vai estar oferecendo recursos de maior valor relativo. Então, esse aumento do valor relativo do mutualista para os parceiros pode funcionar como um mecanismo de triagem de parceiros por meio da habilidade competitiva deles e da qualidade deles como parceiros. Isso parece acontecer no mutualismo entre plantas com nectários extraflorais e formigas. Nesses mutualismos, as plantas oferecem néctar extrafloral, que é néctar secretado por glândulas não diretamente relacionadas à polinização, e as formigas se alimentam desse néctar e defendem a planta contra herbívoros. Então, elas podem consumir os herbívoros que estão atacando as plantas e elas podem também repelir herbívoros que conseguem perceber que tem formigas na planta. Esse mutualismo ele é extremamente generalizado, com cada planta podendo ser visitada por várias formigas de espécies diferentes, e as formigas também podem visitar várias plantas de espécies diferentes. Mas a identidade da formiga nesses mutualismos parece ser um dos principais fatores que definem a quantidade de benefícios que as plantas recebem. Isso porque a gente consegue classificar as formigas de acordo com a habilidade competitiva delas e a agressividade. A gente pode classificar elas como formigas dominantes, que são aquelas formigas que recrutam mais operárias e têm maior agressividade, e por conta desses fatores, elas têm maior habilidade competitiva, já que elas conseguem monopolizar numericamente os recursos que elas usam e defender esses recursos por meio dos comportamentos agressivos delas. E a gente pode classificar elas como formigas subordinadas, que são aquelas formigas que forrageiam em menor número, elas não costumam ser agressivas, e por conta desses dois fatores, elas têm menor habilidade competitiva quando comparadas às formigas dominantes. Por conta dessas diferenças, as formigas dominantes são consideradas melhores parceiras para as plantas com nectários extraflorais,
por elas serem mais agressivas, elas então também são mais agressivas contra os herbívoros dessas plantas, e portanto elas oferecem uma defesa mais eficiente. Já as formigas subordinadas, por elas não terem, não apresentarem tantos comportamentos agressivos, elas são consideradas parceiras de má qualidade, já que elas consomem o néctar extrafloral, mas elas não agridem os herbívoros frequentemente. Então, para as plantas, interagir mais frequentemente com as formigas dominantes significa receber uma defesa mais eficiente a longo prazo. E um meio que as plantas poderiam ter que favorecesse essa frequência de interação com as formigas mais agressivas é a defesa induzida por herbivoria. Então, o néctar extrafloral é uma defesa induzida por herbivoria. Isso significa que quando as plantas passam por herbivoria, elas tendem a aumentar a produção do néctar extrafloral. Pode ser um aumento em qualidade ou em quantidade. E esse aumento na produção do néctar pode aumentar o valor relativo da planta como parceira para as formigas que interagem com elas. Se isso acontecer, as formigas mais agressivas, que têm maior habilidade competitiva, devem, então, monopolizar o acesso ao néctar extrafloral dessas plantas, diminuindo a frequência de interação das plantas com as formigas menos agressivas. Como essas formigas que estão interagindo mais frequentemente com as plantas, nesse caso, são as melhores defensoras, as plantas, então, estariam recebendo a defesa mais eficiente possível e as formigas estariam recebendo um néctar de maior qualidade ou em maior quantidade. Então, para investigar se esse mecanismo de defesa induzida por herbivoria poderia funcionar como mecanismo de triagem de parceiros nesse mutualismo, eu me perguntei qual é a influência dessa resposta induzida no funcionamento do serviço de defesa que essas plantas recebem das formigas que interagem com elas. As minhas hipóteses são que as plantas, quando elas passam por herbivoria, elas aumentam a produção do néctar, aumentam o investimento na produção do néctar, então esse aumento pode ser um aumento na quantidade de néctar ou na qualidade do néctar, ou em ambas as coisas. Minha segunda hipótese é que esse aumento no investimento deve aumentar, então, o valor relativo das plantas para as formigas, e como resultado, então, a gente deveria encontrar mais formigas agressivas interagindo com essas plantas. E, por fim, como essas formigas mais agressivas são as melhores defensoras, isso deveria se refletir em uma maior eficiência de defesa contra herbívoros. Para testar essas hipóteses, eu usei a planta Camecrista nictitans, que é uma leguminosa herbácea que tem esses nectários vermelhos e grandes na base das folhas. Eu cultivei elas na casa de vegetação da UFABC, e para que elas pudessem interagir com as formigas do local, eu coloquei elas na área externa da casa de vegetação, que tem um terreno com várias espécies de formigas que poderiam interagir com essas plantas. Para simular a herbivoria nessas plantas, eu separei elas em 3 grupos, e no primeiro grupo eu apliquei ácido jasmônico, que é um hormônio vegetal volátil que induz respostas à herbivoria para as plantas. Então, esse hormônio ele indica para a planta que ela está passando por um ataque de um herbívoro. Eu usei a concentração de 0,1 milimol, e esse hormônio ele não é solúvel em água, então eu solubilizei ele primeiro em álcool, para depois fazer a solução com água e aplicar nas folhas das plantas. Eu tive um grupo de dano foliar, em que eu cortei metade da área foliar, de 10% das folhas dessas plantas desse grupo, e também apliquei água e álcool para controlar para essa aplicação do álcool do primeiro grupo. E, por fim, eu mantive um grupo controle que não passou por nenhum tipo de simulação de herbivoria, e eu só apliquei água e álcool nas plantas desse grupo. Para ver, então, como essa simulação de herbivoria poderia afetar a secreção de néctar dessas plantas, eu, então, mantive as plantas dentro da casa de vegetação, eu lavei os nectários dessas plantas para remover sujeira e néctar acumulado que pudesse interferir na secreção de néctar dessas plantas durante esse período. Depois eu ensaquei essas plantas, depois de aplicar os tratamentos, por 12 horas para que o néctar ficasse acumulado durante esse tempo, para que ele não evaporasse ou fosse consumido por insetos. Depois desse tempo, eu coletei o néctar com capilares e medi o volume de néctar secretado pelas plantas e a concentração de açúcares desse néctar. Com esses 2 valores, eu calculei a massa de açúcares total secretada pelas plantas. Eu fiz 2 coletas, uma coleta em que todas as plantas receberam um tratamento controle, e uma segunda coleta foi depois das plantas dos grupos de simulação de herbivoria passarem pelos tratamentos de simulação de herbivoria.
Então, a minha primeira hipótese era que as plantas que passaram por herbivoria deveriam investir mais na produção do néctar. Então, a minha previsão é que as plantas do grupo de dano foliar e do ácido jasmônico devem secretar, então, um néctar de maior volume, maior massa de açúcares e maior concentração de açúcares, depois que elas passaram pela simulação de herbivoria, do que todas as plantas antes dessa simulação, e do que as plantas do grupo controle nessa segunda coleta. Vou mostrar para vocês agora o que eu encontrei nessa etapa do trabalho, na fase de secreção de néctar. No eixo X, a gente tem o momento antes ou depois da simulação de herbivoria. A bolinha preta é o grupo do ácido jasmônico, o quadrado é o grupo de dano foliar, e a bolinha branca é o controle. Essas siglas vão ser mantidas ao longo do trabalho. E no eixo Y, o volume de néctar secretado pelas plantas em microlitros. Então, a simulação de herbivoria realmente afetou a secreção de néctar. As plantas que passaram pela simulação secretaram 2,5 vezes mais néctar do que as plantas que não passaram pela simulação de herbivoria. A concentração de açúcares, no entanto, não foi afetada pela simulação de herbivoria. Então, agora no eixo Y, a gente tem a concentração de açúcares em graus Brix, que é uma medida de concentração baseada em massa. Então, é o quanto da massa de néctar era massa de açúcares, e não massa de água. Então, apesar de ter um efeito no volume de néctar secretado por essas plantas, a simulação de herbivoria não interferiu na concentração de açúcares. Mas como a concentração se manteve estável e o volume aumentou, a massa de açúcares secretados pela planta também aumentou. Então, as plantas que passaram pela simulação de herbivoria secretaram 3,4 vezes mais néctar do que as plantas que não passaram pela simulação de herbivoria. Então, depois dessa etapa do trabalho, para ver como esses padrões se interferir nos padrões de interação com as formigas, plantas que não passaram por essa primeira etapa do trabalho, na área externa da casa de vegetação, e apliquei nelas os tratamentos. Então, para ver como essas plantas interagiam mais frequentemente com as formigas de diferentes níveis de agressividade, eu precisei classificar as formigas de acordo com a agressividade delas quando elas estão compartilhando algum recurso. Então, eu usei iscas de sardinha e mel, que são iscas que têm proteína e carboidratos, então isso permite atrair bastante formiga e ver elas brigando pelo acesso a esse recurso. Eu colocava essas iscas em folhas de 10 por 10 e esperava por 5 minutos para observar os comportamentos agressivos que essas formigas apresentavam quando elas estavam tentando acessar esse recurso. Esses comportamentos agressivos das formigas podem ser empurrões, mordidas, ferroadas e liberação de ácido fórmico, porque algumas formigas elas não têm ferrão, mas elas têm acidóporo no local do ferrão, e elas usam isso para liberar ácido fórmico em outras formigas e invertebrados quando elas estão brigando. Então, com base no número de comportamentos agressivos, eu calculei um índice de agressividade para cada morfotipo de formiga que eu encontrei, e esse índice era simplesmente o número de comportamentos agressivos que cada morfotipo apresentou, dividido pelo número de vezes em que eu vi esse morfotipo compartilhando a isca com formigas de outros morfotipos. Então, quanto maior esse índice de agressividade, maior deve ser a agressividade dessa formiga contra outras formigas e contra os herbívoros das plantas. Então, com essa classificação de agressividade das formigas, eu pude então comparar as plantas que interagiram mais ou menos frequentemente com as formigas dos diferentes níveis de agressividade. Para isso, eu observei as plantas depois de aplicar os tratamentos nelas ao longo de 5 dias, de manhã e de tarde. Então, eu observei o número de formigas visitando essas plantas e quais eram essas formigas. A minha previsão para essa etapa do trabalho é que as plantas que passaram pela simulação de herbivoria deveriam ter uma probabilidade maior de interagirem com as formigas mais agressivas, e o número de formigas mais agressivas interagindo com essas plantas também deveria ser maior do que para as plantas do grupo controle. Nessa etapa do trabalho, eu encontrei 4 formigas que interagiram com as plantas e que visitaram as iscas de agressividade. Essas formigas são a Lineptema, que estava em 6% das observações nas plantas, a Camponotus, que foi a menos frequente nas plantas, a Brachymyrmex, que foi a mais frequente,
e a Nilandéria. Essas formigas já estão em ordem de agressividade, então a Nilandéria é a mais agressiva, seguida pela Brachymyrmex, e a Camponotus e a Lineptema são as menos agressivas. Então eu fiz essas comparações de visitação com essa ordem de agressividade. E além disso, eu também comparei as formigas mais agressivas com as menos agressivas para esses parâmetros de visitação que eu observei. Todas as plantas foram visitadas em pelo menos um dos dias de observação, e em 78% das observações, essas plantas estavam sendo visitadas por pelo menos uma formiga. Então, só em aproximadamente 20% das observações que eu não vi interações entre as plantas e as formigas. Então, eu vou apresentar agora os resultados dessa etapa do trabalho. No eixo X, a gente tem o tratamento, controle é o verde, o dano foliar é o laranja e o ácido jasmônico é o azul. Essas cores vão ser mantidas para os próximos gráficos também. Então, agora a gente tem a probabilidade das plantas serem visitadas por formigas de qualquer um dos morfotipos, e essa probabilidade de visitação não foi afetada pela simulação de herbivoria. Quando eu separei, então, essa informação, que era de todos os morfotipos de formigas, por morfotipo, então agora a gente tem no eixo X o morfotipo de formiga que estava interagindo com a planta em ordem de agressividade, da Lineptema até a Nilandéria, a gente tem que a probabilidade das plantas serem visitadas também não foi afetada pela simulação de herbivoria, quando a gente separa isso por morfotipo, mas ela é afetada pela agressividade das formigas. As formigas mais agressivas, a Brachymyrmex e a Nilandéria, elas interagiram 9 vezes mais com as plantas do que as formigas menos agressivas. O número de formigas visitando as plantas agora, esse número de formigas é o número de formigas por observação que eu vi uma visitação, então eu desconsiderei os zeros dessa observação. Esse número de formigas ele não foi afetado pela simulação de herbivoria. E mais uma vez, essa informação está considerando todos os morfotipos de formiga. Então, eu separei isso por morfotipo, e o número de formigas também não foi afetado pela simulação de herbivoria, mas foi afetado pela agressividade das formigas. Então, as formigas mais agressivas visitaram com um número 3,7 vezes maior do que as formigas menos agressivas. Por fim, para ver como esses padrões de secreção de néctar e de interação com as formigas poderiam afetar os padrões de defesa das plantas, eu usei o Lomoides dermestoides, o besouro do amendoim, como um mímico de herbívoro. Então, durante os 5 dias de observação, no período da tarde, depois de eu fazer as observações de visitação, eu colocava uma larva desse besouro na folha da planta, na folha mais apical possível, e esperava as formigas encontrarem e removerem esses mímicos da planta. Então, eu medi a frequência com que essas formigas encontraram e removiam esses mímicos e comparei entre as plantas dos diferentes tratamentos. Apesar desse mímico não ser um herbívoro real da planta, a resposta das formigas a ele é análoga à resposta que elas teriam a um herbívoro real, porque elas atacam os herbívoros não por eles estarem efetivamente consumindo a folha, elas atacam por ser uma resposta de agressividade e, às vezes, por elas precisarem de proteína. Então, a resposta pode ser análoga à resposta que elas teriam a um herbívoro real. Então, nessa etapa do trabalho, eu esperava que a probabilidade dos mímicos serem encontrados e removidos das plantas que passaram pela simulação de herbivoria deveriam ser maiores do que as probabilidades de encontro e de remoção das plantas do grupo controle. Então, eu fiz 150 observações de defesa, e das 150 larvas que eu coloquei nas plantas, 63 foram encontradas pelas formigas. Isso dá 42% do total de larvas. E dessas 63, 31 foram removidas pelas formigas. Isso dá aproximadamente metade das larvas encontradas e aproximadamente 21% do total de observações. Então, vou mostrar para vocês o que eu encontrei nessa etapa do trabalho. No eixo Y, agora a gente tem a probabilidade do mímico ser encontrado por qualquer morfotipo de formiga, e essa probabilidade não foi afetada pela simulação de herbivoria. Separando isso por morfotipo de formiga, então, agora a gente vê que não foi afetado nem pela simulação de herbivoria, nem pela agressividade das formigas. A probabilidade, então, das formigas removerem os mímicos que elas encontravam também não foi afetada pela simulação de herbivoria que a planta passou.
quando a gente separou essa informação por morfotipo de formiga, a gente vê que a simulação de herbivoria continua não afetando a probabilidade dos mímicos serem removidos depois de serem encontrados, mas a agressividade das formigas afetou. Então, a Nilandéria, que é a formiga mais agressiva, a probabilidade dela remover os mímicos foi 3,3 vezes maior do que a probabilidade da Brachymyrmex remover os mímicos que ela encontrou. Nessa comparação, não incluía a Lineptema e a Camponotus, porque elas tiveram um número de interações muito baixo com as formigas, com os mímicos, desculpa. A Lineptema só encontrou um mímico que ela não removeu, e a Camponotus só encontrou dois, que um ela removeu e o outro não. Então, para não enviesar a análise, eu só considerei essas duas formigas que interagiram mais frequentemente com os mímicos. Então, recapitulando as hipóteses, eu esperava que as plantas que passaram pela herbivoria deveriam investir mais na produção do néctar, e isso realmente aconteceu. As plantas, as que passaram pela simulação de herbivoria, elas aumentaram o volume de néctar que elas secretavam e a quantidade de açúcares nesse néctar. Porém, eu esperava que essas plantas, por aumentarem o investimento na produção do néctar, deveriam ter um maior valor relativo para as formigas que interagem com ela, mas nenhuma das medidas de visitação que eu fiz indica que houve um efeito da herbivoria no valor relativo da planta para as formigas. Por fim, eu esperava que essas plantas que passaram pela herbivoria deveriam ter uma defesa mais eficiente, mas, assim como não teve efeito da herbivoria nos padrões de visitação, também não houve efeito da herbivoria nos padrões de defesa dessas plantas pelas formigas. Então, esse aumento no investimento em produção de néctar indica que há um aumento nos custos da interação para as plantas quando elas passam pela herbivoria. Isso porque, em um primeiro momento, as plantas, então, para produzir néctar, alocam uma determinada quantidade de água e de açúcares nesse néctar, e quando elas passam por herbivoria, então, elas aumentam a quantidade de água que elas estão alocando e a quantidade de carboidratos que elas estão alocando. Então, os custos aumentaram para as plantas quando elas passam por herbivoria. Porém, esse aumento ocorre em taxas semelhantes, o que significa que quando a gente compara a concentração do néctar antes da planta passar por herbivoria e depois, essa concentração é parecida. E é importante a gente olhar para a concentração do néctar extrafloral, porque ele é uma das principais medidas de valor relativo do néctar para as formigas. Isso porque, para as formigas, a concentração do néctar indica o quanto de energia elas podem obter por unidade de néctar que elas consomem. Então, um néctar mais concentrado é um néctar que permite que elas obtenham mais energia pela mesma unidade consumida. Então, se as formigas estão consumindo um néctar mais concentrado, elas podem obter mais energia forrageando em um espaço menor ou forrageando por menos tempo. Então, as formigas realmente tendem a preferir consumir néctar mais concentrado. Porém, como a herbivoria não afetou a concentração do néctar, apesar de ter afetado o volume de néctar secretado e a massa de açúcares, as formigas, então, não se sentiram mais atraídas pelo néctar secretado pelas plantas que passaram por herbivoria. Então, essa ausência de efeitos da herbivoria na concentração pode explicar a ausência de efeitos do aumento em investimento no néctar na visitação. Ainda sobre essa ausência de efeitos, as plantas, independente do tratamento de simulação de herbivoria, elas foram mais visitadas pelas formigas mais agressivas, a Nilandéria e a Brachymyrmex. A gente pensou em duas possibilidades para isso ter acontecido. A primeira é que essas formigas podem ter monopolizado o acesso a essas plantas, por essas formigas terem uma maior habilidade competitiva em relação às outras formigas. Como eu falei no começo do trabalho, as formigas que são mais agressivas costumam também ser as formigas que têm maior habilidade competitiva. Elas podem, então, ter monopolizado o acesso às plantas com nectários extraflorais que eu usei no trabalho, independente da quantidade de néctar que essas plantas estavam secretando. Isso porque essas formigas podem atribuir um alto valor relativo para as plantas, independente da quantidade de néctar secretado, por ser uma fonte previsível de água e de carboidratos, em um ambiente que não tinha outra fonte previsível assim. Então, não tinham outras plantas com nectários extraflorais e frutos carnosos disponíveis para essas formigas. Então, isso explicaria essa frequência alta de interação com as formigas mais agressivas.
Por outro lado, é possível que a frequência de interação alta com essas formigas possa ter acontecido por conta delas serem mais frequentes no ambiente. Então, se essas formigas são as formigas mais abundantes, já seria esperado que essas formigas interagissem mais frequentemente com as plantas, independente das relações competitivas entre essas formigas e as formigas menos agressivas do local. Apesar da gente não saber qual das duas respostas está certa, é possível que as duas estejam. Isso porque uma tem relação com a outra. Então, as formigas que têm maior habilidade competitiva, elas não só têm maior capacidade de monopolizar o acesso a plantas com nectários extraflorais, como também têm a maior capacidade de monopolizar o acesso a qualquer recurso que seja necessário para a manutenção e crescimento das colônias. Então, essas formigas de maior habilidade competitiva também costumam ser formigas mais frequentes no ambiente. E as formigas que têm colônias maiores também têm uma maior habilidade competitiva por terem uma maior capacidade de monopolizar numericamente os recursos que elas usam. Então, é provável que as duas coisas tenham acontecido simultaneamente no local em que eu fiz o estudo. Porém, por que as plantas, então, aumentam a produção do néctar se isso não traz nenhum benefício na forma de remoção de herbívoros? Nós pensamos em duas explicações possíveis para o funcionamento desse mecanismo. Uma possibilidade é que esse mecanismo de indução de produção do néctar está relacionado a um mecanismo de indução de todas as defesas da planta simultaneamente. Outra possibilidade é que existam benefícios nesse aumento no volume de néctar, sem que haja um aumento na taxa de remoção dos herbívoros dessa planta. No primeiro caso, na indução de múltiplas defesas, é importante a gente lembrar que as plantas, elas têm mais de um tipo de defesa que pode ser induzida por herbívoros. Então, elas têm defesas químicas, como toxinas nas folhas, como é o caso da nicotina. Tem defesas físicas, como tricomas e espinhos, que podem dificultar o consumo por herbívoros. E tem essas defesas bióticas, como o caso do nectário extrafloral, em que as plantas atraem predadores e parasitoides dos herbívoros. Então, todas essas defesas, elas podem ser induzidas por herbivoria, mas essas defesas, elas funcionam melhor contra diferentes tipos de herbívoros. Sendo assim, se uma planta que tem essas diferentes vias de defesa passa por herbivoria e induz apenas um mecanismo de defesa anti-herbivoria, existe a chance de que esse mecanismo não é adequado ou suficiente para lidar com o herbívoro que está consumindo ela no momento. Por outro lado, se por um único mecanismo de indução de respostas anti-herbivoria dessa planta, ela induz a produção de todas as defesas dela simultaneamente, ela aumenta a chance de que pelo menos uma dessas defesas, ou a combinação dessas defesas, diminua as taxas de herbivoria dela e seja suficiente para lidar com o herbívoro consumindo ela nesse momento. Então, isso significa que mesmo que um aumento na produção do néctar extrafloral não esteja funcionando como um maior atrativo para as formigas que interagem com essas plantas, aumentando a remoção de herbívoros pelas formigas, se esse mecanismo está incluso em um mecanismo generalizado de defesa da planta, que funciona a longo prazo, então essa indução ainda vai ser vantajosa e ainda vai ser mantida ao longo da evolução, porque ele vai estar incluído nesse mecanismo generalizado de indução de respostas anti-herbivoria. Por outro lado, a gente também pensou em possíveis benefícios de um aumento no volume de néctar, sem que haja um aumento na concentração de néctar e na taxa de remoção de herbívoros. Apesar da eficiência de remoção de herbívoros ser uma das principais medidas de defesa por formigas em plantas com nectários extraflorais, existem outros benefícios que podem ocorrer por meio desse aumento na produção do néctar, como um aumento na janela temporal de defesa que as plantas recebem das formigas. Então, se a gente considerar que uma planta que não passou por herbivoria secreta um volume baixo de néctar extrafloral, é possível que ela possa receber, então, poucas visitas de formigas antes desse nectário ser esgotado pelas formigas. Sendo assim, ela vai estar, então, logo sujeita a ataques de herbívoros, sem ter nenhuma formiga forrageando nela, porque ela está com o nectário esgotado e não consegue atrair e manter essas formigas forrageando nela. Por outro lado, quando essa planta passa por herbivoria, se ela aumenta o volume de néctar, ela deve, então, poder receber mais visitas de formigas
ou receber visitas por mais tempo, antes desse nectário ser esgotado. Além do mais, um aumento no volume de néctar secretado indica um aumento na taxa de produção do néctar, o que significa que quando esse nectário é esgotado, essa planta deve passar menos tempo com esse nectário esgotado, já que as taxas de produção aumentaram. Então, ela deve ficar menos tempo sujeita a ataques de herbívoros, sem ter nenhuma formiga forrageando nela. Então, isso ainda traria benefícios para a planta, mesmo que não sejam benefícios como um aumento na taxa de remoção de herbívoros. Se esse benefício for real, ele deve ser ainda maior em sistemas como em que eu fiz o estudo, em que as plantas já interagem com as formigas mais agressivas disponíveis. Isso porque, nesses sistemas, ao aumentar a janela temporal de defesa que essas plantas recebem, elas vão estar aumentando também a janela temporal de defesa que elas recebem a defesa mais eficiente possível, por estarem interagindo com essas formigas mais agressivas. Então, nesse trabalho, eu investiguei se esse mecanismo de defesa induzida por herbivoria poderia funcionar como um mecanismo de triagem de parceiros, e apesar das plantas aumentarem a produção do néctar, esse mecanismo não parece trazer nenhuma forma de aumento na eficiência de remoção de herbívoros e no aumento de frequência de interação com formigas mais agressivas. Nesse trabalho a gente viu que quando as plantas interagem com formigas mais agressivas, aumentar a produção do néctar sem aumentar a concentração não aumenta a qualidade da defesa da planta. Então isso ressalta a importância em trabalhos sobre néctar extrafloral e sobre o efeito do néctar na eficiência de defesa das formigas, ressalta a importância de medir a concentração do néctar e não só as taxas de produção do néctar extrafloral. E, por fim, esse trabalho ressalta a importância do ambiente como mediador do mutualismo generalizado, porque ele pode filtrar os parceiros que interagem nesses mutualismos e aumentar os benefícios obtidos da interação para cada parceiro. Quero agradecer ao programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução, em que eu fiz o meu mestrado, à Unifesp, em que eu fiz a graduação e o mestrado, ao FABC, onde eu fiz as coletas dos experimentos, e a CAPES e a FAPESP pelo financiamento, e ao Ecoencontros pelo convite. Obrigado. Obrigada, Henrique. A gente vai abrir para as perguntas agora. A gente costuma pedir para o pessoal falar no chat quem tem pergunta, e aí cada um vai abrindo o microfone na ordem. Pode falar, João. Opa, tá me ouvindo, Henrique? Tô ouvindo. Cara, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Muito bonito mesmo o desenho, experimental, muito legal, apresentação muito clara. Eu tenho uma pergunta sobre, será que teria como compartilhar de novo a apresentação, para eu pedir para você voltar no slide? Desculpa. Não, tranquilo. Para voltar no primeiro gráfico do resultado da segunda hipótese. Da visitação. Isso. Opa. Esse aqui? Isso, né? Isso. Então, aqui a análise que você fez foi um Q² para ver se a proporção de visita variava entre os tratamentos, né? Eu fiz um GLM, na verdade. E aí eu considerei os dados binários, um era se tinha alguma formiga e 0 se não tinha, e a variável preditora eram os tratamentos. Ah, beleza. Ah, tá, é porque do jeito que está inclui variáveis apresentado aqui, aleatórias. Ah, não, beleza. Eu ia só perguntar se você tinha feito uma regressão logística mesmo, porque eu fiquei com a impressão de que você tinha feito um Q² para testar a diferença entre proporções, mas beleza, você fez logística mesmo. Isso. Não, tranquilo, então tá respondido já. Obrigado. Bruno, é pergunta ou é só para informar aqui de fora? É só para informar, né? Bom, então, Glauco, pode ligar seu microfone, Glauco. Oi, Henrique, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Maravilha. Parabéns pela apresentação, também achei muito claro, super didático, limpa, muito bom.
Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é que você testou a remoção. Eu entendo claramente que a remoção de um herbívoro, da perspectiva da planta, é super importante. Mas imaginando na herbivoria causada por uma larva, que foi o que seu mímico emulava, eu fico imaginando que o estrago que ela vai fazer, ela depende fundamentalmente do tempo que essa larva tem para comer. Então, se ela é encontrada imediatamente, o estrago que ela consegue fazer é minúsculo. E se ela é encontrada depois de 3 horas, ainda que ela tenha sido encontrada, detectada e até eventualmente removida, o estrago que ela fez à planta é muito alto. Então, portanto, da minha perspectiva, o tempo até o encontro da larva é um componente de aptidão super importante da perspectiva da planta. Você mediu isso? Eu medi. Eu não coloquei nessa apresentação, mas eu medi o tempo. Essa análise foi assim, essa coleta. Eu colocava a larva e aí eu esperava por 10 minutos. 10 minutos era o período máximo que eu dava para alguma formiga encontrar essa larva. E aí eu media, então, o tempo que demorou para alguma formiga encontrar. Depois que alguma formiga encontrava, eu observava por mais 10 minutos até essa formiga remover. E se passou 10 minutos e ela não removeu, eu considerei que essa formiga não defendeu a planta, porque tinha passado tempo suficiente para esse herbívoro fazer esse estrago. Então, depois eu comparei o tempo de encontro e o tempo de remoção. Ele também não foi afetado nem pela simulação de herbivoria e nem pela agressividade da formiga, na verdade. Foi bem aleatório. Tá, legal. E minha outra pergunta tem a ver, no final, quando você apresenta 2 conjuntos de hipóteses para explicar o porquê que a planta investe muito na produção de néctar. Um deles é de múltiplas defesas e outro que eu vou chamar de benefícios escondidos. Eles são crípticos porque você não detectou. Eles estão lá, mas você não foi capaz de vê-los. Em relação às múltiplas defesas, você sugere, então, que a planta seja capaz de investir em múltiplos componentes, como defesas químicas, morfológicas e nectários. Mas aí, se a gente pensar em todas essas hipóteses de teoria de vida, quando você aloca num canto, você tem menos para alocar em outro, você está propondo uma planta super-heroína que, depois de sofrer herbivoria, ela é capaz de dar um boom em todos os tipos de defesa, como se ela tivesse recursos ilimitados. Parece pouco provável, não? Sim, então, isso é uma coisa que a gente pensou na discussão quando a gente olhou os resultados, por conta desse aumento, mas quando eu fui procurar na literatura, tem pouquíssimos testes da mesma planta sobre o investimento depois que ela passa em herbivoria em mais de um tipo de defesa diferente. Eu não achei praticamente nenhum, assim. O que eu encontrei foi sobre o aumento na produção do néctar extrafloral e aumento simultâneo em compostos orgânicos voláteis. Então, nesse caso, ela aumentava as duas defesas, mas era uma planta específica e eu não encontrei isso para outras plantas com nectários extraflorais em relação nem a defesas físicas, nem a defesas químicas. Tá. Independentemente de haver ou não evidência empírica para isso, meu ponto é que, de um ponto de vista teórico, me pareceria improvável que ela fosse capaz de fazer esse investimento colossal em mais de uma frente de defesa. Uhum. E a tua outra hipótese, que é a dos benefícios crípticos, eu fiquei imaginando se ter formiga permanentemente sobre a planta não teria um benefício críptico, que é a probabilidade de um herbívoro ovipositar naquela planta no futuro, ela é diminuída. Então, você não está falando de encontrar um herbívoro em tempo atual. É a probabilidade de você ter um herbívoro em tempo futuro, seja na forma de ovo, de larva ou de ninfa, é diminuída porque aquela planta está mais intensamente patrulhada. Isso seria um benefício críptico. Seria um benefício também. Mas também aumentaria a probabilidade de ter, quando algum herbívoro chegasse nessa planta, ter alguma formiga lá. Mas também teria esse benefício de gerações futuras dos herbívoros. Tá. E o último detalhe ainda sobre isso quando você fala de aumentar a janela temporal, significa que a qualquer dado instante que você vai na planta, tem pelo menos um indivíduo ali, é isso? Exato.
Tá. Minha sugestão para isso, e que é relativamente fácil de medir, não com seus dados, mas no futuro, é que em ecologia de população existe um parâmetro chamado ocupância. E a ocupância é a probabilidade de uma determinada mancha de hábitat estar ocupada. E aí você pode calcular essa ocupância. Ela é baseada, inclusive, em detecção imperfeita, de você chegar numa determinada mancha e você não ser capaz de detectar a espécie que você quer ali. Então, se você amostra repetidas vezes, usando um protocolo que já é bem estabelecido, essas plantas, você seria capaz de estimar essa ocupância, que seria, na verdade, a probabilidade de, em qualquer dado momento, aquela planta estar ocupada. E aí, uma das coisas que você poderia esperar, se a sua hipótese estiver correta dessa janela temporal, é que os valores de ocupância das plantas que foram estimuladas, que produziram mais néctar, elas deveriam ter valores de ocupância maiores do que aquelas que não foram. É um procedimento relativamente simples e que te permite testar de maneira bastante clara a tua hipótese de uma janela temporal mais ampla. Faz sentido, eu vou dar uma olhada nisso. A gente estava pensando em fazer algumas análises com base nesses dados de visitação que eu tenho, fazer uma coisa parecida com isso, ao longo dos 5 dias, ver a constância de formigas visitando as plantas. Fantástico, sim. Mas a gente está pesquisando um pouco ainda, a gente não sabe muito bem como a gente vai fazer. Quantas vezes por dia você amostrou cada planta? 2 vezes, uma de manhã e uma de tarde. Para análise de ocupância seria ideal se você tivesse mais do que isso, mas eu acho que com 2 vezes por dia, 5 dias, é possível calcular. Eu vou dar uma olhada nisso, obrigado. Falou. Parabéns. Obrigado. Temos mais perguntas, pessoal? Eu tenho a impressão que o pessoal fica mais tímido com encontros virtual. Eu adorei saber do seu mestrado. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Isabela. Meu vizinho não atrapalhou muito. Seu vizinho, acho que deu uma pausa na obra. Henrique, quanto tempo, mais ou menos, cada nectário fica ativo? Ao longo do dia? Tem uma ideia? Você falou que a produção poderia... Na sua discussão, não lembro exatamente o que você falou, mas... poderia ter uma relação com da quantidade com o tempo que ele fica ativo. Isso poderia ser mais... Sim, eu quis dizer que como o volume aumentou, a taxa de produção aumentou. Então, a planta está produzindo mais néctar por tempo. Tá. Então, a atividade do nectário, eu não sei se realmente aumentou, se ele ficou ativo por mais tempo. Entendi. Bom, ninguém mais tem pergunta, aparentemente. Tem mais algum comentário que você gostaria de adicionar? Não, acho que não. Deixa eu parar a partilha toda aqui. Isso. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter topado e gostei muito da sua apresentação. Obrigado pelo convite. Parabéns. Eu adorei. E obrigada, pessoal. Só lembrando que essa semana a gente usou um link diferente, porque a gente teve um probleminha no nosso e-mail, mas espero que para a próxima semana a gente consiga voltar ao normal, por conta do Ecoencontros.